Bom dia, prezados telespectadores da TV Candidez. É com muita alegria que o programa Nova Era, hoje, em uma das suas edições desse sábado, o programa Nova Era, ele é um programa espírita, ele é um programa, uma realização da AME, Aliança Municipal Espírita de Divinópolis, com a coprodução do CEP. O programa Nova Era, nesse sábado, traz mais uma edição falando sobre a questão da violência doméstica e da violência urbana. E o nosso entrevistado dessa manhã é o Tiago. Tiago, ele é palestrante, ele é membro da Casa Espírita Casa Maria Nazaré, ele é co-participante do trabalho da evangelização, da reunião dos pais, e é um grande batalhador. Bom dia, Tiago. Bom dia, Vicente. Bom dia a todos que nos assistem. Seja bem-vindo, viu, Tiago? Muito obrigado. Ficamos à vontade aí, você vai trabalhar conosco hoje, esse assunto da violência, né, doméstica, essa violência que campeia realmente as nossas cidades. E a gente quer agora, sabe, Tiago, te perguntar, logo de início, o seguinte: como que a espiritualidade, ela vê a violência doméstica e essa violência urbana aqui na Terra? Sim, Vicente. A espiritualidade, né, na verdade, nós vamos entender, a doutrina espírita nos traz que a violência, ela é fruto das imperfeições do homem, né, na condição que nós estamos no planeta Terra. Né? Mormente, com relação a... Nós temos que ressaltar que vícios como o egoísmo, o orgulho e outros vícios, né, fazem com que o homem ainda agrida o seu semelhante. Sim. Ainda violente o seu semelhante, né? Sobretudo visando a satisfação do interesse pessoal. Né? Ou seja, sempre o interesse pessoal está por trás dessa agressão, dessa violência. Né? O indivíduo, ele visando garantir o seu interesse pessoal, né? de quaisquer forma, seja interesse em ser mais poderoso, sim, em ser aceito, em ser ouvido, em ter mais dinheiro, né? ele tende a praticar essa violência. Sobre a violência doméstica, nós temos que entender que o indivíduo do sexo masculino, ele por acreditar, né, ser superior ao indivíduo do sexo feminino, à mulher, ele acaba por violentar. Acerca disso, a questão de 818 do Livro dos Espíritos vem trazer para nós que essa sensação de superioridade do homem com relação à mulher é fruto da injustiça e crueldade praticada por homens que são moralmente pouco adiantados. Ou seja, o homem pouco adiantado, ele vai achar que é mais que a mulher e naturalmente tende a praticar violência contra a mulher. Né? E isso nos remete à frase que Jesus nos trouxe, né? Em decorrência da dureza dos corações humanos, os indivíduos vêm a praticar esse tipo de atividade. Então, em síntese, a violência em geral praticada pelos homens através do uso irrefletido do livre-arbítrio que o homem possui, ele então, né, por motivos dos mais diversos, mas, como nós dissemos, todos eles assentados no interesse pessoal. Né? Então, nós sempre vamos encontrar o interesse pessoal por trás de atos de violência, seja urbana, seja a violência social, a violência de um modo geral. Seria realmente o materialismo exacerbado que está por trás de todas essas consequências que a violência tem existido em nossos domicílios, na sociedade. Sim, as questões materiais do indivíduo, as buscas tendo em vista a necessidade que ele vê em se satisfazer, pessoalmente, ou seja, e aí, como nós falamos do egoísmo, né? Então, se o indivíduo ele tem esse vício do egoísmo, essa dificuldade, sim, ele vai pensar nele e não se preocupar com o outro. Tiago, qual é a causa predominante das violências no âmbito doméstico e pelas ruas de nossas cidades? Sim, como nós dissemos, a doutrina espírita vai nos esclarecer que as causas estão relacionadas às imperfeições do homem, né? Mormente o egoísmo, né? O egoísmo, ele é considerado o mais radical dos vícios, né? Porque
ele está, né, todos os demais, eles estão relacionados ao egoísmo, né? A questão 913 do Livro dos Espíritos vem trazer que no fundo de todos os vícios há egoísmo, né? Ou seja, o egoísmo então se relaciona ao interesse pessoal, o indivíduo ele quer para si, ele quer ser reconhecido, ele quer o poder, as questões materiais, como você bem lembrou, para si, sem se preocupar com o outro. E aí, diante disso, ocorrem então os atos de violência, né? No âmbito doméstico e também nas ruas em geral. É comum falar, né, que o egoísmo é filho do orgulho, né? E o próprio egoísmo, ele é o ponto de origem de todos os vícios, de todas as consequências realmente. Sim, todos os demais vícios, né, estão relacionados ao egoísmo, né? Ou seja, a busca do indivíduo em se satisfazer, né? Ainda que em detrimento do próximo. Tiago, os homicídios são culpados aos olhos de Deus. E no caso de legítima defesa, Deus excusa o caso do agressor? Bom, gente, é importante lembrar que os homicídios, via de regra, eles são, sim, né, culpáveis aos olhos de Deus. Sim. Né? E são considerados crimes graves, uma vez que quem tira a vida do semelhante, né, a questão 746 de O Livro dos Espíritos vem trazer que o indivíduo que tira a vida do semelhante, ele corta uma existência de expiação ou de missão, ou seja, ele impede que o seu semelhante, né, percorra esse caminho aqui na Terra, seja por expiação ou seja por uma missão a que ele veio destinado, né? Então, se o indivíduo, um terceiro, né, ele corta esse fio, ele está cometendo sim um crime grave. Agora, a legítima defesa, nós precisamos fazer considerações acerca, né, desse instituto, que é um instituto trabalhado pela legislação dos homens, inclusive. Não é? O Código Penal brasileiro, que é o decreto 2848 de 1940, é claro que recebeu várias atualizações, mas a origem do decreto 2848 é de 1940, nos artigos 23 e 25 ele vai tratar, né, que é o nosso Código Penal, ele vai tratar então da legítima defesa, e diz o seguinte: não há crime quando o agente pratica o fato em legítima defesa. E o que é legítima defesa? A própria lei vai trazer para nós. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a seu direito, ou seja, contra si próprio ou contra outra terceiro. Então, a legítima defesa, o indivíduo vai então utilizar dos meios necessários para repelir essa injusta agressão. Aí, a doutrina espírita vem trazer ali na questão 748 do Livro dos Espíritos, né, que só a necessidade, a verdadeira e real necessidade é que vai excusar essa culpa lá. Né? Ou seja, não é só a necessidade que se encontra nas leis dos homens, aquela necessidade que estão nas provas dos autos e que muitas vezes vai levar o indivíduo até a absolução. Isso. Mas independente da absolução, a real necessidade, ela só pode conhecê-la aquele que praticou o ato. Ou seja, é só a consciência de quem praticou o ato que vai de fato reconhecer essa necessidade. Né? Como nós falamos, não é a necessidade comprovada nos autos, né, no processo criminal, provada para nós homens encarnados, né, mas a verdadeira necessidade, aquela que só conhece aquele que praticou o ato. Né? Ou seja, só a consciência do indivíduo que praticou o ato que vai dizer se era ou não necessária a prática daquele ato. Entretanto, os espíritos, através da doutrina, eles vão nos advertir que desde que o agressor possa preservar sua vida sem atentar contra a vida do outro, do seu semelhante, ele deve fazê-lo. É melhor. Então, trazemos para um exemplo, né, Vicente? O indivíduo tenta agredir o outro, e aí ele tem a oportunidade, a possibilidade de correr, por exemplo. Isso. Se ele tem essa possibilidade de correr, e não o faz, ele não quer correr, não. Eu vou usar a legítima defesa aqui, né, para ceifar a vida do outro. Então ele não será inocentado, né, pelas leis divinas. Né? Então ele será responsabilizado. Sim. Porque ele teve oportunidades, né, de excusado, exatamente, de ser
de adotar outra providência, né, para isso. Inclusive, ele até pode ser responsabilizado pela lei dos homens de acordo com a situação, é claro. Né? Entretanto, independente de ser ou não responsabilizado pela lei dos homens, nós fazemos questão de ressaltar, né, se de fato foi necessário, aí sim ele vai ter essa escusa, essa desculpa, ele vai ser inocentado aos olhos de Deus, inclusive. Se não houver outra possibilidade dele se defender, aí sim ele vai ser responsável. Isso está na doutrina espírita, em um livro dos espíritos, como eu disse na questão, na resposta, né, da questão 748 de um livro dos espíritos. Muito interessante. Inclusive, Tiago, a gente ouve falar no livro dos espíritos que nós respondemos por 3 situações diferentes. Nós respondemos pelo fato em si, respondemos pela intenção e pela crueldade no ato da intenção. Olha só, está lá no livro dos Espíritos, não me lembro mais a pergunta, mas são 3 situações. O fato, a intenção e a crueldade na intenção. Interessante, né? Com certeza. E é importante a gente ressaltar, né, que para nós, né, encarnados, né, para as leis humanas, vale o que se consegue provar nos autos, né? Ou não vale o que não se consegue provar nos autos, né? Agora, para os olhos de Deus, para a justiça divina, para que nós tenhamos a consciência tranquila, né, de que nós agimos certo e agimos com amor ao próximo, como Jesus nos ensinou, aí não é só isso. Aí, de fato, nós precisamos fazer um exame de consciência aprofundado para identificarmos se havia ou não a necessidade de adotarmos determinada providência. Verdade. Aí vem chamado juiz de valor, que é o senso moral. Com certeza. Matar com requinte de crueldade provém da ausência do senso moral? Não da ausência, Vicente, mas da falta do desenvolvimento do senso moral. A questão 754 do Livro dos Espíritos, né, vai trazer para nós que o senso moral existe como princípio em todos nós, em todos os homens. Assim, aqueles homens, né, que agem com crueldade, ou seja, aqueles seres cruéis, hoje serão no futuro seres bons, né, pela misericórdia de Deus, né, pela lei do progresso, né, eles melhorarão e terão a oportunidade de ser bom. A crueldade traz para nós o Livro dos Espíritos que a crueldade ela é típica dos seres em que a matéria predomina sobre o espírito. Ou seja, aqueles que se entregam ao instinto do bruto por não conhecerem as necessidades além da vida do corpo, né? Nós podemos fazer uma analogia com um animal. Ele tem aquele instinto e ele busca a satisfação, né, das suas necessidades físicas, né, um animal, né? E às vezes ele vai agir até com determinado nível de violência, mas para suprir uma necessidade dele como animal, né? Agora, a doutrina nos traz que a sobrecitação dos instintos materiais, ela abafa o senso moral, né? E, ainda, para completar, o Livro dos Espíritos vai trazer para nós que, com a evolução do homem, o desenvolvimento do senso moral, então, vai, ao contrário, enfraquecendo, pouco a pouco, as faculdades puramente animais, que essas que favorecem a crueldade. Então, à medida em que o ser humano vai evoluindo, ele, naturalmente, passa a ter esses instintos animais enfraquecidos e, obviamente, passa a ser menos cruel e melhor por consequência disso. Vai aperfeiçoando. Sim, exatamente. Interessante, viu? Ô Tiago, a pena de morte não seria uma solução para erradicar uma vez por todas os homicídios? A violência doméstica e urbana? Vicente, por mais que algumas pessoas acreditem nisso, a resposta é não. A história mesmo nos mostra, né, que várias pessoas já foram condenadas, né, com pena de morte, que tiveram suas vidas ceifadas em vários momentos da história, em diversos locais, em diversas nações, e até hoje ainda existe. E que nem por isso a violência foi extinta, não é? Até mesmo pela limitação que o ser humano tem em julgar, né? Ou seja, nós somos falhos, nós estamos sujeitos a erros, né? E aí imagina errarmos e condenarmos uma pessoa à morte injustamente, né? Agora é interessante nós lembrarmos o seguinte, que a questão 760 do Livro dos Espíritos, ela esclarece para nós que quando os homens estiverem mais esclarecidos,
a pena de morte será completamente abolida da terra. Então, com isso, nós podemos entender o seguinte, que defender a pena de morte é um retrocesso. Não é? Então, se a doutrina nos traz que quando nós estivermos mais esclarecidos, a pena de morte irá desaparecer, irá ser abolida, nós podemos entender que pensar que seria bom a pena de morte seria um retrocesso. Né? Nós temos, na literatura espírita mesmo, vários casos de comprometimentos dos seres, dos indivíduos, que levaram outra à morte em decorrência da pena de morte, dada a imperfeição do ser humano em julgar, dada a imperfeição do ser humano em adotar comportamentos dessa natureza, ou seja, levar o indivíduo à morte. Então, só reiterando, né, pensarmos em pena de morte seria um retrocesso, porque quando formos melhores não será preciso pena de morte, ou seja, ela será abolida do nosso órgão. Uma questão de educação, então. Com certeza. Evolução espiritual. Sim, à medida que evoluímos, né, ou seja, que a gente cresce, nós não aceitaremos mais a pena de morte. Muito bom, interessante. O programa Nova Era, você que ligou sua televisão agora, ele é uma realização da AME, Aliança Municipal Espírita de Divinópolis, com a coprodução do CEP. E hoje estamos trabalhando aqui a questão, a visão espírita sobre a violência doméstica e urbana. Nosso entrevistado de hoje é o Tiago, um grande amigo nosso do movimento espírita em Divinópolis, da Casa Maria de Nazaré. Ele está nos trazendo aqui muitas informações doutrinárias. Tiago, que interpretação você daria pela seguinte expressão: quem matar pela espada, perecerá pela espada? Seria a pena de talião do rei Hammurabi? Então, Vicente, sobre essa questão, né, há interpretações, né, que geram de fato dúvidas, né? Mas aí, lá na questão 764 de O Livro dos Espíritos, né, nós somos advertidos acerca do cuidado que nós devemos ter, né, ao interpretarmos essas palavras que foram ditas por ninguém menos que o nosso Mestre Jesus. Né? Jesus disse: quem matar pela espada, perecerá pela espada. Né? E aí, muito se tem enganado a respeito do que o Mestre Jesus explicou, né, com tais palavras. Mas a doutrina nos traz que a pena de talião é a justiça de Deus. Né? Ou seja, não é o homem que deve aplicá-la, né, mas a justiça divina. Ou seja, até entre aspas, Deus é quem aplica. Na verdade, é a justiça divina que está sendo aplicada nesse caso. Nos é explicado, né, o sentido dessas palavras de Jesus, que nós sofremos tal pena a cada instante que somos, entre aspas, punidos, melhor dizendo, responsabilizados, naquilo em que houvermos errado. Ou seja, nesta ou noutra existência, inclusive, né? De modo que, em várias obras, né, da literatura espírita, nós vamos entender que a causa do sofrimento, né, que nós impusemos aos nossos semelhantes, virá achar-se, então, em situações, virá ocasionar situações que nós tenhamos que passar em decorrência do que nós causamos ao outro. Ou seja, não se refere em autorizar-nos jamais a utilizar, né, dos mesmos meios que nos foram utilizados, porque senão nós promoveríamos ainda mais violência. E digamos mais, Vicente, não é absurda hipótese de Jesus ter autorizado, né, autorizado o ser humano a punir os seus semelhantes, né, ele jamais nos ensinaria, né, para perdoar os nossos inimigos, né, como o Evangelho de Jesus é muito claro, né, e muito menos ele ensinaria que nós devemos pedir a Deus que perdoe as nossas ofensas, como nós perdoamos os nossos semelhantes que nos ofenderam. Porque perdoar quem não ofendeu, quem é amigo, é fácil, né? Perdoar quem a gente gosta é fácil. Agora, o difícil é perdoar quem nos ofendeu. Então, Jesus nos ensinou isso, né? Então, é só para esclarecer mesmo, né? Ou seja, o indivíduo perecerá, ele terá sim as consequências, mas dos atos que ele praticou, né? Ou seja, na verdade, a própria consciência o cobrará do mal que ele causou um dia, né? Seja nessa ou em outra vida. É a lei de causa e efeito. Sim. A severidade das leis penais não é uma necessidade no estado atual da sociedade, embora ultrapassadas?
Vicente, a Sim. questão 796 do Livro dos Espíritos vem trazer para nós o seguinte, que uma sociedade depravada certamente precisa de leis severas, né? E aí, né, como nós ainda na Terra temos muito a caminhar, já caminhamos muito, mas ainda temos a caminhar, nós devemos entender que precisamos de leis com certa severidade, devido à nossa condição, né? Já caminhamos muito, né? As nossas leis, em alguns aspectos, já foram mais severas, mas à medida em que nós caminhamos, nós tivemos condições de mudá-las, mas ainda precisamos de leis com certa severidade. Acerca disso, né, a doutrina espírita nos traz que as leis humanas, elas vão destinar a punir o mal depois de feito. Sim. Né? De fato, é o que a gente ocorre, né? O mal é feito e existe uma sanção para o indivíduo que o cometeu. Né? Como você mencionou anteriormente, a doutrina nos traz de forma bastante clara que só a educação poderá reformar os homens. Né? Só através da educação. Que então não precisarão de leis rigorosas. Então, à medida em que o ser humano evolui, ou seja, o ser humano se educa, ele precisará menos punição, menos rigor em suas leis. Né? E aí, nós temos que entender que para o direito às leis, elas representam a vontade do povo, a vontade popular, né? E elas são necessárias, aplicadas conforme o nível de adiantamento moral, né, das pessoas, como nós dissemos. Elas são renovadas em conformidade com o que o ser humano evolui, com a evolução do ser humano, com as necessidades e mudanças sociais, né? E o Espiritismo vai trazer isso para nós como evolução do ser. Né? O Espiritismo traz dessa forma. E aí na questão 797 do Livro dos Espíritos, existe a seguinte pergunta, e eu vou ler a pergunta e a resposta. Vejamos. A questão 797 do Livro dos Espíritos. Como poderá o homem ser levado a reformar suas leis? E aí vem a resposta. Isso ocorre naturalmente. Pela força mesma das coisas e da influência das pessoas que o guiam na senda do progresso. Muito bom. Muitas ele já reformou, outras ele reformará. E a espiritualidade nos adverte. Espere, ou seja, espera que nós vamos ver. E aí, Vicente, é só a gente lembrar de várias coisas que nós já fazíamos, nós enquanto sociedade fazíamos, legalmente falando, e que hoje são considerados crimes graves. Se temos alguns exemplos, vejamos, há 134 anos atrás, não é muito tempo não, nós escravizávamos o nosso próximo. Né? Nós tínhamos o nosso próximo, tratávamos o nosso próximo pior do que nós tratamos o animal hoje. Muito pior. Um cachorrinho hoje nosso, nós não o tratamos como nós tratávamos o nosso próximo. Tem lei que protege o animal. Tem lei que protege o animal. E hoje, ilegalmente, ou seja, havia a lei que permitia que uma determinada pessoa, se ele tivesse condições de pagar, tivesse escravos, servos. A própria literatura espírita nos traz nos mostra isso. Né? E quantos débitos nós já fizemos, né, com isso, né? Tanto os senhores, até mesmo os escravos. Né? Então, há 134 anos no Brasil, existia legalmente. Isso hoje é crime grave, ou seja, nós já evoluímos, nós já melhoramos. Nossa, muito. Quer ver outro exemplo? Há cerca de 60 anos atrás, né, não se falava em violência doméstica. A violência doméstica era plenamente aceitável. O marido tinha autoridade em casa. E se ele corrigisse a mulher e até os filhos, isso era tido como algo natural. Né? Hoje é crime. Né? E existia, inclusive, nós vamos lembrar de uma frase que era muito falada, que em briga de marido e mulher, ninguém mete mulher. Não é verdade? Ou seja, era aceitável. Hoje não se aceita isso mais. Ou seja, nós evoluímos, né? Os maus tratos às crianças, o trabalho infantil, era muito comum. Muito comum, há 60 anos atrás, era muito comum na nossa sociedade. Hoje já não existe mais. Hoje tem o ECA, hoje tem o Estatuto da Criança e Adolescente, que vai impedir que a criança seja maltratada, que a criança trabalhe, que a criança deixe de estudar. Né? Quer ver outro exemplo? Há 40 anos atrás, nós, inclusive as nossas crianças, capturavam e matavam pássaros. Era muito comum uma criança ter um estilingue. Se dermos a uma criança um estilingue hoje, ela vai nos censurar. Né? Hoje é crime grave. Ou seja, evoluímos. Né? Há cerca de 30 anos atrás, outro exemplo, nós fazíamos e ríamos de piadas racistas, homofóbicas. Hoje é crime. Então, nós melhoramos. Como nós dissemos, melhoramos.
Mas ainda temos que melhorar. Aí, para completar, Vicente, vamos lá na pergunta 885 do Livro dos Espíritos, na qual a espiritualidade nos esclarece que a legislação dos homens, por que imperfeita, consagra muitos direitos convencionais, que a lei de justiça, né, vai reprovar. Essa razão que os homens, porque os homens reformam suas leis à medida que o progresso se efetua e que melhor compreendem a justiça. E aí a espiritualidade vem nos trazer que o que em um século parece perfeito, afigura-se bárbaro no século seguinte, como o exemplo da escravidão que nós mencionamos, né? Então, de acordo aí com a nossa evolução, nós vamos nos melhorando e aperfeiçoando as nossas leis. Muito bom mesmo. Tiago, a severidade das leis penais não é uma necessidade do estado atual da sociedade? Não, aliás, eu já fiz essa aí. O Espiritismo contribuiria para erradicar uma vez por todas a violência urbana? Sim, Vicente, sim. A questão 799 do Livro dos Espíritos, ela vem nos trazer que o Espiritismo pode contribuir, sim, com o progresso moral da humanidade, destruindo o materialismo, como você mencionou. Importante, né? Isso. Que é uma das chagas da sociedade. Ou seja, o interesse pessoal está atrelado ao materialismo, né? Ele faz com que os homens compreendam onde se encontram os seus verdadeiros interesses, né? E ensina aos homens a grande solidariedade que há de unirmos como irmãos, né? Então, estando um homem em condições de amar verdadeiramente os irmãos, não haverá motivo para a prática da violência entre os seres. Então, se nós nos amarmos mutuamente, nós não vamos violentar uns aos outros, não é verdade? E como nós não temos notícias que ocorrem em mundos mais adiantados que o nosso, né? A doutrina espírita traz isso na literatura espírita, mundos mais adiantados em que não há a violência, né? Ou seja, o indivíduo já desenvolveu esse amor ao próximo de forma tal que ele não tem esse interesse em violentar o seu irmão. Então, vale ressaltar, né, também que a natureza não dá saltos, né? E o progresso é paulatino, né? É lento às vezes, mas de forma que o homem, pelo uso, né, do livre-arbítrio, nos dado pela misericórdia divina, ele tem condições de se regenerar, de melhorar, de evoluir, e aí, obviamente, extinguindo aí os males, né, como a violência. Olha só. Bom, Tiago, o nosso tempo está esgotado, viu? Eu sei que você tem muita coisa para nos falar, acrescentar com relação a essa temática tão importante, e nós queremos, assim, te agradecer pela presença essa manhã, convidar para você estar conosco outras vezes, inclusive para dar uma continuidade a esse mesmo assunto. Nós estamos encerrando o projeto Nova Era, que é um projeto da AME, de que é um programa espírita, e a gente vai precisar que você volte aqui outras vezes, para nós falarmos mais a respeito disso. Então nós contamos com a sua participação hoje e queremos contar de outras vezes. Será uma honra para nós, Vicente. Eu que agradeço, né, e estou à disposição para conversarmos outras vezes. O tema é muito importante, Tiago. É inesgotável. Nós ficamos aqui o resto da noite falando sobre o tema. Mas como nosso tempo é muito pequeno, a gente vai encerrar agora e depois nós vamos combinar de você voltar aqui um outro sábado para poder tratar da continuidade desse mesmo assunto. Tá bom? Claro, estou à disposição. Eu que agradeço. Obrigado a você, viu? Deus te abençoe e te proteja sempre. Que assim seja. Nós agradecemos a audiência aqui da TV Candidez, do programa Espírita Nova Era, de que é uma realização da AME, Aliança Municipal Espírita de Divinópolis, com a coprodução do CEP, Centro de Estudos e Pesquisas Espíritas. Convidando a todos vocês a estar conosco no sábado que vem para mais uma temática de suma importância. A todos, um bom dia, repleto de muita luz, de muita paz, um bom final de semana para todos. Obrigado.